Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao podcast do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. E você sabia que a radioterapia pode ser usada em outros tratamentos além do câncer? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. A gente vai falar então do uso da radioterapia no tratamento de doenças em condições osteoesqueléticas, como osteoartrite, tendinites, bursite, fascite plantar, esporão de calcânio e outras doenças. E embora a radioterapia seja amplamente conhecida no tratamento do câncer, ela também é eficaz no alívio da dor e da inflamação em casos não oncológicos. Essa prática, olha, já é consolidada em vários países da Europa e começa a ganhar força aqui no Brasil e na nossa região, com tratamentos oferecidos pelo Centro Oncológico Mogi das Cruzes. Para conversar então com a gente sobre esse assunto, eu vou receber o Dr. Daniel Grabars, ele é médico radioterapeuta aqui do Centro Oncológico. Doutor, muito obrigada. Obrigado você. Vamos falar então desse tema, doutor, como que essa modalidade de tratamento funciona, e ela tem já benefícios comprovados cientificamente, como que é? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Falando um pouco sobre doenças benignas, nós sempre imaginamos que a radioterapia serve para tratamentos de pacientes com doenças malignas, com câncer maligno. E existe uma corrente muito grande, principalmente na Europa, na Alemanha, que há muitos anos vem tratando condições musculoesqueléticas com radioterapia de baixa dose. Por exemplo, pacientes que têm osteoartrite, pacientes que sofrem com degeneração de cartilagens e que muitas vezes já passaram por vários tratamentos ortopédicos, tratamentos reumatológicos, tratamentos com analgesia, com medicamentos, com corticosteroides. Muitas vezes esses pacientes ainda apresentam dor, esses pacientes ainda apresentam dificuldade de mobilidade, de se locomover, de mexer o braço, de mexer a mão. E existem vários estudos mostrando que a radioterapia em baixas doses aumenta muito a qualidade de vida desses pacientes, causando um processo de diminuição de inflamação local, com isso diminuição de dor e muitas vezes melhora da mobilidade. E como que ela passou a ser usada também, doutor, para doenças benignas? Houve uma descoberta que também poderia ajudar nessa questão? Como é que foi? Sim, vários estudos europeus. Na Alemanha, a Alemanha é o país que faz mais radioterapia para doenças benignas na Europa. Hoje os Estados Unidos já têm centros que começam também a fazer a radioterapia de baixa dose. E nesses países já há várias publicações mostrando que existe um benefício dessa dose baixa de radiação no tratamento de pacientes com doenças benignas, como osteoartrite, como bursites, tendinites, fasciites plantares e esporão de calcânio. Nós mesmos já estamos há vários anos fazendo para pacientes com fasciite plantar, esporão de calcânio, a radioterapia com doses baixas e com excelentes resultados. A gente sabe que às vezes essas dores, o incômodo que a pessoa não consegue nem sair de casa, né, doutor? Então, esse tratamento aí traz esse alívio. Sem dúvida nenhuma. Nós temos aí muitos pacientes que são atletas, são corredores e que acabam desenvolvendo a fasciite plantar, que nada mais é do que uma inflamação crônica dessa região da sola do pé. E muitas vezes esses pacientes acabam tendo dificuldade e dor quando pisam, quando andam e acabam se submetendo a inúmeros tratamentos. Quando esses tratamentos não melhoram o quadro, aí sim a radioterapia é bastante interessante para volta da mobilidade desses pacientes e também para a diminuição da dor. Doutor, como a gente pode, né, o senhor pode explicar como que a radioterapia
atua ali para redução da dor? De que forma ela acaba ajudando redução da inflamação também? Exatamente. A radioterapia ela acaba causando um processo específico que com uma baixa dose ela acaba dando ela acaba facilitando na não inflamação local. Ela vai alterar uma série de citoquinas, uma série de elementos específicos e com isso vai fazer com que diminua o processo de inflamação e dor local. E com isso vai acabar melhorando bastante a dor e a mobilidade desses pacientes. Existem várias teorias do processo que a radiação de baixa dose vai causar nesses tecidos quando os mesmos recebem a radiação. Doutor, o senhor já falou um pouco da questão da Alemanha, que é um uso bastante difundido, e os resultados são observados não só na Alemanha, outros países da Europa também, né? Qual que é a recomendação, então, da Associação Internacional sobre o uso dessa radioterapia? Tem essa recomendação? Tem essa recomendação e a recomendação é que se façam doses baixas de radiação, como por exemplo 50 a 100 centigraus. Isso é feito em dias alternados. Essa dose é uma dose bem baixa, onde chegamos a uma dose máxima de 300 centigraus ou 3 graus. E essa dose pode ser repetida de 3 a 6 meses pós primeiro tratamento, ou seja, uma dose muito menor em relação aos tratamentos de doenças malignas. E aqui, por exemplo, nós temos aí os resultados da radioterapia de baixa dose em osteoartrites de bacia e de quadril. A gente vê vários trabalhos, você vê que são trabalhos até antigos das décadas anteriores, trabalhos até mais novos também, mostrando que os pacientes que receberam esse tipo de radiação vão ter respostas completas em 20, 25% das vezes, respostas parciais de 40 a 60% das vezes, ou seja, esses pacientes acabam tendo uma resposta positiva pós-radioterapia com baixa dose. E a questão da radiação, doutor, às vezes preocupa um pouco, as pessoas duvidam um pouco da segurança ou ficam com receio? É muito comum essa pergunta, é importante a gente esclarecer que qual seria o risco de uma doença radioinduzida, um câncer radioinduzido. Então a gente sabe que é extremamente raro o câncer radioinduzido com essas doses baixas de radiação para essas doenças benignas e que durante a vida normalmente não ultrapassa 0,1%, sendo que quando se desenvolve algum tipo de câncer seria o câncer de pele o mais comum. Então, é extremamente baixo a indução de câncer ao longo da vida desse paciente. Doutor, a radioterapia, né, para essas doenças benignas pode ser considerada uma alternativa ou é um complemento a outros tratamentos? Normalmente, a radioterapia ela é indicada quando os tratamentos convencionais não surtem resultado. Então, para cada região, se é osteoartrite, por exemplo, da mão, do quadril, do ombro, enfim, existem uma série de tratamentos que já são instituídos e quando esses pacientes não se beneficiam desses tratamentos, aí é a indicação da radioterapia de baixa dose, ou seja, os pacientes que não têm sucesso com os tratamentos triviais e tradicionais, muitas vezes podem ter bons resultados com a radioterapia de baixa dose. Entendi, doutor. E existem alguns critérios aí para indicação desse tratamento? Algum perfil específico de paciente? Sem dúvida. Obviamente que o ideal é que o paciente já não
tenha, por exemplo, quando tem uma osteoartrite, uma alteração tão grande da região, a ponto de não poder haver nenhuma melhora da mobilidade, mas esses critérios você acaba discutindo com os colegas da ortopedia, da reumatologia, que normalmente tratam esses pacientes, para que eles encaminhem no momento mais adequado os pacientes para que possam ter realmente um benefício com a radioterapia de baixa dose. Doutor, a gente está indo aí para o final do nosso bate-papo, bastante informação importante, né? Essas alternativas aí, porque a gente sabe muita gente sofre com essas doenças que são benignas, mas as dores atrapalham na qualidade de vida bastante. Vamos falar um pouquinho do efeito colateral. Tem efeito colateral esse tratamento? Os efeitos colaterais dependem muito da área que se faz o tratamento. Como a dose é muito baixa, normalmente o efeito colateral eventualmente pode estar relacionado a algum tipo de irritação ou vermelhidão da pele. O paciente às vezes pode ter um leve cansaço, mas normalmente esses efeitos colaterais são bastante brandos e a recuperação do paciente é muito rápida também. A gente tem aqui então uma tela, né, mostrando um pouco desses tratamentos aí, desses efeitos. Então Exatamente. É importante a gente analisar porque... Exatamente, tá? Então mostrando que os efeitos podem acontecer, normalmente são muito leves e normalmente eles têm uma duração muito curta, tá? E aqui, obviamente, lembrando a importância obviamente dos pacientes quando têm essas condições benignas de, muitas vezes são pacientes que estão acima do peso, devem mudar o seu estilo de vida, devem procurar perder peso, ou seja, esses pacientes eles devem procurar um estilo de vida com qualidade de vida que também vai ajudar na melhora dessas condições benignas. Então, para encerrar, doutora, a gente pode falar então que a radioterapia é essa alternativa aí. Quem ficou interessado também pode entrar em contato para saber como pode fazer o tratamento no centro oncológico. Sem dúvida nenhuma, a radioterapia de baixa dose é uma alternativa eficaz em pacientes que não apresentam melhora com os tratamentos tradicionais. É um tratamento rápido, de poucos dias, e que muitas vezes pode também ajudar esses pacientes que acabam tendo uma piora da qualidade de vida. Certo, muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Muito obrigado a você. Agradeço você também que acompanhou e até o próximo episódio do podcast do Centro Oncológico Mogi das Cruzes. Até lá!